dois, três e... Fala, piazada! Como é que vocês estão? Bom, o papo hoje aqui no podcast Vida Nômade vai ser com uma anciã, Neila. Neila é uma mulher que está em Faga, em Portugal. Que eu já errei o nome. Qual que é o nome mesmo, Neila? Faro. Corrigido, piazada. Lembra de nariz. Faro, em Portugal. E hoje aqui ela vai compartilhar as histórias. Eu quero, assim, vai ser muita troca de figurinha, porque a gente não se conhece fisicamente. A Neila me encontrou, inclusive tem uma pergunta muito boa, que eu vou jogar um pouco mais pra frente, porque a Neila me encontrou, caiu de paraquedas lá no meu perfil no Instagram. E aí, a gente começou a conversar, e papo vem, e a gente sempre tá trocando figurinha. E, assim, é uma pessoa que tá nessa jornada há muito mais tempo. Ela passa por desafios também, assim como todo mundo, todos os nômades, mas ela tem uma história muito interessante. Neila, se apresente, mulher. Olá, não vou chamar de piazada, não. Olá, meu nome é Neila, eu sou de Resende, nascida e criada em Resende, no sul do estado do Rio, divisa com Minas e São Paulo. E eu sou, obviamente, de uma outra geração, eu nasci em 69, então passam as contas. Mas comecei essa vida em 2001. Na verdade, eu descobri a possibilidade de começar a trabalhar online, só virei nômade em 2004, na verdade. Só que eu me descobri nômade, na verdade eu não virei, a gente até já falou disso aqui, né, que você não vira, você nasce. E eu me acho nômade desde que nasci, me vejo nômade hoje em dia, refletindo, desde que eu era criancinha. O que mais? Eu tenho hoje uma comunidade que eu estou começando a desenvolver online também, de pessoas que querem entrar nessa jornada maluca de não ter casa. E é isso, não sei o que mais falar sobre mim. Fale um pouco mais sobre o seu início da vida nômade. Eu acho que assim, assim, todo nômade tem essa questão de como que eu iniciei? Foi no meio de um perrengue, foi no meio de uma sofrência. Eu comecei no meio da pandemia com burnout ali no talo. Então foi fuga, assim. E aí, como todo problema, né, a gente tenta achar uma solução. E aí essa foi a solução que eu acabei encontrando para iniciar não só a minha vida nômade, mas também para eu começar uma nova vida. Então, me conte mais, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o início da vida nômade da Neila. Então, eu sempre quis viajar. O meu início, talvez, acho que a sementinha foi com o programa de uma jornalista do Globinho, TV Globinho, Paula Saldanha, se não me engano, e ela fazia os programas pelo Brasil afora. Depois veio uns jornalistas da Globo que faziam também umas viagens exploratórias. Eu gosto de aprender. O pior para mim na vida é eu não saber alguma coisa. Tem uma conversa aqui e eu não sei do que estão falando. Isso é horrível. E naquela época era analógico, gente. Vocês não sabem o que é isso, mas eu nasci, cresci num mundo onde eu tinha que, para aumentar o volume da TV, eu tinha que levantar a bunda do sofá e mudar o volume. Eu vi o controle remoto de fio nascer. Eu vi o controle remoto sem fio nascer. Eu vi a TV a cabo nascer. Eu vi a TV por antena nascer. Meu primeiro computador era um teclado. A gente gravava a data num gravador de fita cassete normal. Para quem não sabe, fita cassete tem 2 bolinhos assim, a fita vai passando e o som é gravado naquilo. A data, o display era uma TV daquela de tubo que tinha antena analógica com 2 fiozinhos. Então, assim, é um mundo completamente diferente. Nos meus 54 anos eu vi tudo que vocês vivem hoje, eu vi nascendo isso. Então, quando a internet veio, em 94, no Brasil, que ela começou a se popularizar em São Paulo, eu lembro da minha emoção ao visitar o Louvre pelo computador. Demorou 2 horas para carregar uma Mona Lisa. Mas, né, sem sair de casa. Onde a Super lançou compra online, era um CD que eles mandavam para casa, você escolhia para receber 4 dias depois. Quem que vai no mercado esperando 4 dias para suas compras chegar? Demorava 5 quadras no supermercado, não fazia o menor sentido. Então, assim, todas essas evoluções eu acompanhei, sempre com essa gana de viajar. Eu fiz mochilão na época de faculdade, peguei carona,
na estrada, tinha festa na cidade vizinha e de ônibus ia demorar 8 horas para chegar no local. Então a gente juntava 3 meninas para não ser perigoso, obviamente, e a gente dedava mesmo na estrada para ir para outra festa. E sempre com muita ideia de gente falando, nossa, é perigoso, nossa, não, viajar é para quem pode, não é para quem quer, questão de dinheiro, e eu sempre vi isso muito diferente. A minha primeira viagem longa que eu fiz de 3 meses, não trabalhando, que era impossível nos anos 90, foi para Venezuela, e foi por terra, e a gente atravessou a floresta amazônica na volta, e a gente tinha mil ideias de voltar de carro, mas foi impossível, porque não pode atravessar a floresta amazônica de carro. Só que você não tem como buscar informação naquela época, a gente só descobriu lá na hora com o carro. Tivemos que vender o carro, enfim. E depois eu fiquei buscando formas, né? Como fazer para viajar, porque a ideia era viajar. Eu não tinha essa ideia de nômade. Eu já era nômade, eu só não sabia, porque a gente não tinha esse vernáculo, a gente não falava de ser nômade. Leila, Em eu 2000 ia surgir um pouco antes sobre os países que você visitou. A priori, qual que foi o primeiro? Se foi no Brasil mesmo? Então, como que foi esse jogo de você conhecer o mundo? Foi tudo começou na faculdade. Quando eu fui para a faculdade, que eu descobri a minha identidade, e eu realmente me descobri enquanto pessoa fora do meu universo familiar. Todos os feriados, todas as oportunidades que tinha na universidade, que alguém estava indo para sua casa, e Lavras, onde eu estudei, é muito central e ao mesmo tempo é muito distante. Então, tia Goiano, vou passar o Réveillon, vou passar o, sei lá, Dia dos Pais em casa. Posso ir? E assim eu conheci 26 estados no Brasil. Caraca. Indo de fila nos feriados com as famílias, conhecendo a cultura. O que me fascina na viagem é você conhecer a cultura local, não é fazer turismo. E você aprender como que a pessoa... Sabe aquela coisa? Como vivem, o que comem, como dormem. Como mora o povo do Tocantins? Tocantins não conhece ainda. Como mora o povo, sei lá, do Sergipe, o Nordeste e o Sul do Brasil são universos tão diferentes. Então isso me fascinava muito. Minha primeira viagem internacional foi com 21 anos para a Venezuela, como eu disse, 3 meses. Depois, aí eu fiz Uruguai, Paraguai, Argentina, América do Sul, eu não conheço o Chile e acho que o Peru. Depois eu passei uma temporada nos Estados Unidos, já mais velha, e isso foi nos anos 90, né? Então, nos anos 2000, para os Estados Unidos, e eu migrei para a Europa como base em 2010. Viajava, mas sempre espaços curtos, né? Mas de começar mesmo a cair na estrada, a conseguir trabalhar de qualquer lugar, ainda no Brasil, foi em 2004. E aí eu ficava sempre viajando, mas a minha base era entre Minas Gerais, era o Rio, eu ficava bastante temporadas no Rio mesmo. E mais? Finalmente... Uma coisa legal, se você já compartilhou em DM, etc e tal, eram as fotos, né, que você tirava em relação ao lugar onde você estava trabalhando. Então, tipo, era uma forma muito manual ainda, perto do que é hoje. A galera não ia imaginar o que é isso. Então, tipo assim, é muito bacana mesmo. Conta aí um pouco mais sobre essa experiência de como era você abrir o notebook em algum lugar e a galera te olhar e falar assim, o que você faz da vida? Eu falo, eu viajo e trabalho, né? Que a galera vai me perguntar também, what do you do? Right? I work and traveling. What? Isso quando você começa, né, a trabalhar online, você senta num café, mesmo isso fora do Brasil, né, nem só no Brasil, as pessoas, o que você faz? Né, você conhece alguém, uma balada, que seja de qualquer lugar, o que você faz? Eu trabalho online. A pessoa te olha e fala assim, como assim? E fica com aquela cara de, tipo, você vê Nazaré, né, o meme da Nazaré. Você fica com aquele meme da Nazaré e fala assim, não, no caso, na época, eu fazia muita consultoria online, porque meu perfil era mais de consultoria antes de começar com a tradução técnica. Eu faço estudos, a pessoa precisa fazer um levantamento sobre o Brasil, eu faço uma pesquisa, elaboro um relatório e tal. Mas como é que você conhece a pessoa? O cliente, eu online,
mas não é perigoso? Ela vai te pagar? E nesse quesito até teve uma questão interessante, eu estava no interior, em Lavras, ainda nos anos 2000, 2005, se não me engano, o gerente do meu banco me pede para ir no banco. Porque naquela época você tinha que fechar câmbio, acho que vocês não sabem disso ainda, você tinha que fechar câmbio todas as vezes e o câmbio era separado. Em São Paulo tinha uma mesa de fazer fechamento de câmbio. Isso que a inflação nem era dos 1000% dos anos 90, né? A inflação era mais normalzinha nos anos 90. Mas você tinha, cada dinheiro que eu recebia de fora, eu tinha que ir no banco assinar o documento, que é o fechamento de câmbio. E como eu recebia da Austrália, do Oriente Médio, Hong Kong, da Europa, ficou uma dúvida, eu acho que no ar, no interior também, né? Como assim? O que você faz e tal? Eles me fizeram preencher um relatório, tinha uns 4 gerentes regionais, assim, de outras cidades, querendo saber o que eu faço. E eu falei, eu trabalho online. E Nazaré no meio, aí você olha, aí você tenta explicar e a pessoa não tem noção. Gente muito mais nova que eu, que não tinha noção do que era tecnologia. Era ainda DSL, né? Não tinha internet a cabo no interior, era DSL, de escadas. Sim. Enfim, é sempre muito bizarro, até hoje em dia, quando você fala para certos grupos de pessoas, dependendo de onde você está, e até para nômade digital, tem comunidade no Facebook, em outros lugares online, que as pessoas perguntam, eu quero começar, não sei o que eu faço. Como assim você trabalha online? Onde é que você pega seus clientes? Ah, como é que você faz para faturar? Nossa, eles pagam em dia. Processo curioso, eu acho, de aprendizado e que devia ser ensinado na escola, inclusive. Eu acho interessante, porque assim, quando que a gente trata esses assuntos dentro da nossa bolha, que é a nossa bolha nômade, tudo fica simples, né? Ah, você faz o quê, pra quem? Ah, você usa qual cartão para receber? Ah, você faz, sei lá, você usa uma plataforma que faz todo esse trâmite da integração, ou você, né, tem uma conta internacional. Hoje em dia, né, dentro da nossa bolha, tudo é muito fácil. Mas, assim, Sim, muitas outras, isso até. não, mas as perguntas básicas ainda ficam no ar. É tipo, a pessoa, ainda existe a ilusão de que só quem é da área de TI consegue trabalhar online. É, exato. Né? E não é, na verdade, você criar uma persona, no caso, no Instagram da vida para fazer o marketing, você cria uma persona, você vende qualquer coisa. Né? Marketing é possível para qualquer coisa. On-site, Mas depende da linha. on-site, posicionar ele numa palavra-chave interessante, ou necessariamente Não é? né, fazer uma mentoria hoje em dia é uma das mais práticas. Vender serviço é muito fácil hoje em dia. Sim, Então, vender a sua experiência, né? Vender aquilo que você aprendeu. editar um vídeo ou até mesmo corrigir um texto na ortografia correta, seja ele em inglês, seja ele em espanhol, seja ele em português, seja ele enfim, whatever. Mais do que a grafia correta, a localização. Porque hoje em dia existe uma confusão muito grande do que é traduzir e o que é localizar. É, Né? tem esse ponto. Explica pra piazada para entender um pouco mais sobre isso. Quando você traduz, você olha no dicionário. Né? Quando você localiza, você pega a ideia e escreve ela da forma como aquilo seria dito na sua região. Inclusive, para o Brasil, a Microsoft até tem um código de idioma para a região da Tríplice Aliança, ali que se fala no espanhol do Brasil. A Microsoft tem um código de idioma para o espanhol do Brasil, o que para alguns linguistas é um absurdo, porque a língua está do Brasil. Mas existe isso, né? Todas essas nuances linguísticas, onde um cacetinho no Rio Grande do Sul é pão e um cacete no Rio leva porrada. E o cacete em Portugal? Não faço a menor ideia. Vou ser bem sincera. Mas eu sei que aqui, mas eu sei que aqui pica a injeção. Pica a injeção. Ah, eu descobri uma coisa. Tintim aqui no Japão é pinto. Então, pinto. Então você não pode fazer tintim. Isso me lembra a primeira experiência horrível que eu tive com o espanhol, com viagem, e como é interessante você ter um linguajar, um domínio do idioma, pelo menos das coisas básicas e das coisas peculiares de um país.
Eu estava com pais de amigas da minha amiga na Venezuela, os pais dela, e ela tinha ido com outros amigos para a cachoeira e eu tinha ficado com o pai dela para tomar um uísque, que ele era gostava muito de uísque, que eu gosto de uísque. E, e ele me perguntou qual que era a bebida que eu mais gostava no Brasil. E eu disse que era pinga. Pinga na Venezuela e Peru. Eu tinha 18 anos conversando com um velho de mais de 50. Pinga. Né? Aí ele e a esposa arregalaram o olho, sim. Eles são meus pais venezuelanos. Eles arregalaram os olhos e eu fiquei sem saber nada. E essa situação só ficou esclarecida quando a filha dele voltou, né? Porque até então, ali, naquela época, o meu espanhol era muito portunhol. Então, enfim, tem que aprender a calar a boca. Ai, gente, absorver esses aspectos culturais é muito rico. Assim, eu me divirto um monte. Assim, em questão de você Sim. sair com as pessoas e ter alguns convites, né? Caso acabar tendo, assim como você, né, iniciou a jornada de você ir na casa, né? De um amigo que está indo, voltando para sua casa, né? No interior, ou seja, para você conhecer a família, os hábitos, a maneira que fala, o pensamento que tem, isso se torna muito mais rico. Porque, assim, ir em museus, ir nos lugares, tem o peso histórico, a gente sabe, mas, assim, o dia a dia é que vai mostrar as coisas. E, né, quando que a gente... Você passou já por todas as fases, né, em relação aos viajantes, então, vocês sabem o quanto cada um tem uma visão diferente. O turista, ele tem aquela visão dos 20 dias que ele tem que, né, sair do portal que ele vive para entrar em outro, para ele poder respirar o oxigênio, para ele ter combustível pro resto do ano, que, né, é assim que vive, a gente sabe. O sabático naquela reflexão. O sabático, eu vejo muita gente do sabático pulando pro nomadismo, inclusive, que dá esse oxigênio para ele no tempo dele. Você descobre, né? Ele se descobre. Descobre. Aí tem o mochileiro também, mas o mochileiro é outra raica, assim. Assim, O mochileiro eu fiz um mochilão, mas o mochileiro, para mim, ele tem... É como vegano e vegetariano, né? O mochileiro tem uma questão de essência, né? E não é para mim, eu sou muito fresca para ser. Na faculdade, os meninos... Eu ficava entre os bicho-grilos, eu não era hippie, né? Final dos anos 80 e início dos anos 90, os hippies viraram bicho-grilo. Eu não era bicho-grilo, mas eu também não era 100% patricinha, eu ficava no meio do caminho. Então, eu era muito sacaneada por causa disso, porque bicho-grilo não toma banho. Então eu tomava banho, eu usava perfume francês, eu passava batom vermelho. Então, eu te vestia como bicho-grilo, mas eu não era bicho-grilo. Então, acho que eu sempre fui do meio. Política, em tudo, eu sempre fui muito do meio. E eu acho que é bem isso, você vai experimentando, seu desenvolvimento mental vai acontecendo também, né, psicologicamente falando, e você vai se reconhecendo. É um processo interno. Acho que o processo de você descobrir quem você é nessa vida, nômade ou não, é um processo de fora para dentro. E as pessoas ficam buscando sempre pelo lado de fora. a aprovação social, né? Uma coisa que acontece muito no Japão, inclusive, é a máscara social deles, porque eles vivem por ela. E quando que eles têm contato com o seu individual, eles começam a surtar. E aí acontecem umas coisas, eles piram na batatinha. O diferente sempre choca. Sim, muito. Assim, em qualquer cultura, em qualquer situação, em qualquer coisa. E você é menina, Você não cresceu ouvindo como muitas meninas crescem ouvindo. Você não pode fazer isso porque você é menina. Inclusive, me conta mais como foi essa sua transição de ser nômade, mulher viajando sozinha. Porque, assim, é um ponto também muito interessante, porque você oferece isso dentro da sua mentoria, né? Em relação a mulheres estarem viajando sozinhas, a comunidade, isso é muito legal. E também esse fato de você ter passado por isso, numa época que não é o que é hoje, entendeu? Totalmente diferente. Então, você deve ter muita bagagem, né, Neila? E como você lidou com isso e quanto isso, né, te fortaleceu como pessoa, né, como personalidade. Então, assim, conta aí pra mulherada que tá ouvindo, pra piazada também refletir um pouco mais sobre isso também, porque não é assim tão fácil também. A gente tem que entender que, tipo assim, a gente nunca tá na pele de ninguém. A única pessoa que a gente tem de se comparar é com a nossa versão antiga, não com o outro. Porque comparar com o outro
Também. É bobeira, né? Exato. A gente tem que procurar sempre hoje ser melhor do que a gente foi ontem. Exato. Sem dúvida. Né? Então, tem uma questão que apesar de eu ser do interior de Resende, né, que é sul do estado do Rio, então no Rio de Janeiro eu era minhoca, e em Minas, onde eu morei, eu era carioca. É, e e essa diferenciação foi muito interessante, porque o Rio de Janeiro é um lugar perigoso, já era perigoso nos anos 80, né? Não, nem talvez metade do que é agora, mas já era. E você aprende a não fazer certas coisas. Então, você está viajando sozinho, eu acho que isso se aplica inclusive aos meninos, né? Você vai para balada sozinho, você não vai andar numa rua escura. Você vai ter certos cuidados com o aplicativo que você vai usar. Hoje em dia, a internet. Aplicativos que você vai entrar, não é nem só usar, não. É até mesmo de entrar, porque hoje Privacy Data é muito importante, né? Privacidade de dados. Então, aqui na Europa é muito mais tranquilo, obviamente, você viajar sozinho. Aqui eu já viajei de trem, eu já fiz experiência de motorhome, eu já fiz experiência de carro. Eu fiz vários test drives antes, até achar o meu melhor meio, né, que funciona para mim hoje em dia, ao longo do tempo, né? E aqui é muito mais seguro do que em outros lugares, mas eu acho que em lugares onde existe maior perigo é você criar uma comunidade antes de você tentar se entrosar online. Tem muitos aplicativos, tem muitos sites hoje que oferecem esse tipo de plataforma, onde você pode se conectar com pessoas locais primeiro, famílias, inclusive, se for o caso, e você já chega com uma certa redezinha. Ainda assim que há o risco, tem risco. Você não quer correr risco, não sai de casa, né? Fica na barra das dos pais. Porque até morar sozinho na sua cidade, você vai ter risco. Você tem que saber fechar a porta, você não pode deixar o gás ligado, você não pode deixar lixo dentro de casa e sair. Então, certas coisas básicas que você vai aprendendo quando você mora sozinho. Né? Eu acho que assim, é uma evolução, literalmente. É você morar com os pais, ambiente familiar. Eu tive família grande, então quem tem família grande é conviver com aquele mundo de diferentes personalidades. Depois você mora, talvez, numa república, depois você mora sozinho, esse seria o ideal. E depois de você morar sozinho, aí sim, vai morar com alguém. Vai achar uma cara metade e vai dividir sua vida, ou que seja, ou não, né? Mas esse morar sozinho é importante para você desenvolver esses mecanismos de autopreservação físicas e psicológicas. Porque seu pior demônio é você mesmo. Seu pior inimigo é seu espelho, sua mente. É você fazer essa reflexão. Então, esse estar sozinho, porque a vida nômade, inclusive, ela é muito solitária, né? Então, você deve saber muito bem disso. Você falou disso, acho, até no último podcast que eu escutei, sobre como que você desenvolve relacionamento se você já está com a passagem comprada para a próxima, né? Não é bem meu caso, mas, enfim, eu vejo essa dinâmica mesmo. Então, a minha forma de segurança mental foi manter os meus amigos de infância, de faculdade. Eu tenho amigos... que a minha amiga mais antiga, tirando minhas primas, minha amiga mais antiga tinha 9 anos. E pelo menos uma vez por ano eu tento conversar, fazer uma videocall com ela. Mas, de novo, eu tô no virtual, eu sempre, né? Depois que eu saí de casa, eu nunca mais voltei. Eu voltei a morar em Resende por um tempo, mas nunca mais me senti em casa. Depois que eu fui para a faculdade, eu morei em São Paulo, enfim, morei em muitos estados. Mas manter esse contato foi muito importante. E um processo interessante nesse período é que, quando eu virei virtual de verdade, né, quando eu comecei a trabalhar só online, e a internet ficou essa coisa mais dinâmica, porque em 2001 ainda, você tinha Alta Vista, você não tinha Google, não sei nem se você lembra do Alta Vista, se você é uma criança. Tinha Alta Vista, a ferramenta de busca era Alta Vista. Era o Yahoo, depois veio o Alta Vista, que ficou um hype durante um tempo, depois é que veio o Google. Antes ainda do Orkut, você tinha nos anos 90, a gente tinha sala de bate-papo, que era BBC, as boarding boards, né? Você conectava com um modem externo no telefone e você se conectava com o servidor fácil local, na casa da pessoa, e você juntava um grupo de pessoas para conversar ali. Eu falava com meus primos, assim.
que eram mais tecnológicos também. Depois veio o ICQ, em 1994, tinha um aplicativo que é tipo um Messenger da vida, mas era ICQ, ICQ. Eu usei E se você fala inglês, ICQ, aí eu procuro você, exato. Então, o ICQ foi, assim, minha primeira roleta de conhecer pessoas do nada, pessoas que eu não fazia ideia. Como é que eu vou pesquisar? Pesquisei sobre nome de família antigo, porque era muito na Europa, não tinha tanto no Brasil, ICQ pouquíssimas pessoas usavam quando eu comecei a usar. Então, isso era muito bizarro. E mais, daí próximo dos anos, sei lá, 2005, 2006, quando começou o Orkut, aí eu fiquei desenfreada de tentar achar meus amigos de faculdade. E a maioria deles, tudo da mesma faixa etária, obviamente, eles não têm noção de tecnologia. Então, eu sempre fui muito peixinho fora da água nesse sentido e acabei sempre me conectando com gente mais jovem. Recentemente, com a pandemia, foi que teve uma onda. Tanto que eu tenho uma pasta de fotos só de festas virtuais da galera das antigas, que finalmente descobriram, nossa, a gente pode se ver, a gente pode tomar um vinho online. O que para mim já era óbvio, né? Há muito tempo. Não, marquei festinhas direto com a galera durante a pandemia, porque estava todo mundo em casa daí. O que para mim já era normal, de tomar um café, literalmente, eu faço um café e sento com a pessoa. Para mim isso já era normal. Alô? Sim. Eu nem sei agora. Peraí. Deixa eu só sinalizar aqui, porque a internet caiu, estamos voltando. Mas enfim. Peraí que agora eu vou ter que trocar de microfone. Tá. Pegou o outro microfone? Pegou. Meu celular acabou a bateria. Estava acabando a bateria também, vou ter que carregar agora. Ok. Então é isso. Eu acho que para as mulheres, assim como para os meninos também, acho que as mulheres têm mais medo, mas eu acho que no mundo atual se aplica para todos os jovens, quando eles estão começando ainda jovens, é ter essa noção de espaço, é estar atento em todo ambiente novo que você está, da pessoa que chega, dos seus arredores, né? Não andar por lugares escuros. Você tem que sentir a vibe, você tem que meditar no seu instinto em muitos lugares, muitas vezes. Eu acho legal um lance que eu uso bastante. Eu gosto muito de ir em lugares diferentes, onde tem pessoas, assim, de diferentes formas, assim, para eu sentir o lugar. Então, geralmente, eu gosto de observar. Assim, observar, eu acho que, assim, o ponto principal de você... Exatamente. Da pessoa. Porque falar, até papagaio fala. Então, assim, eu sou do... Sim, exatamente. Confie muito em quem fala muito. Veja ela fazendo aquilo que ela fala. Aí você vai ter mais coerência. Então, ir nos lugares, conhecer pessoas, você tá lá conversando, etc e tal, e fica meio que fazendo um raio-x. Ou se afasta, vai ver alguma coisa e ver como que, né, a pessoa se comporta. Eu acho que isso pode ser um data gap, assim, pra galera que tá iniciando, ou o pessoal que necessariamente quer começar a viajar e não sabe como, ou se é por medo, né, em relação à insegurança nesse aspecto. Eu acho que, assim, como você disse, né, Neil, nem sai de casa, entendeu? Eu acho que, assim, a evolução da gente tá no aspecto de como a gente se joga pra vida e como a gente recebe aquilo, porque é uma fonte de comunicação também. Então, é um receptor, né, que tá recebendo essa comunicação. Então, é um pouco desse jogo. E, necessariamente, você conseguir, né, sentir esse seu feeling, porque você só sente esse feeling quando você se conecta com você mesmo. Não é, porque assim, você vai conhecer como você se comporta também, a forma como você se comunica, a forma como você se posiciona, né, em determinadas situações, se você quer ou não quer, isso é um problema seu, mas se alguém questionar, você pode ser bem direto ou você pode, né, se retirar. Então tem N formas de fazer isso. E quando você está em trânsito, o tempo é muito curto para fazer essa leitura, né? Então, assim, por exemplo, meninos podem andar só com meninos, você vê como é que o cara tenta cantar uma moça, como é que ele se comporta e tudo mais. As meninas, o que elas podem fazer? Elas podem chegar num bar, por exemplo, que é muito comum aqui na Europa, você vê se tem uma atendente, né, um barman ou um bargirl, e pergunta, olha, você tem algum código de segurança? Olha, eu tô com um cara aqui que eu acabei de conhecer,
Se você vê que eu tô muito bêbada, ou se ele colocou alguma coisa na minha bebida e eu não vi, se eu tô agindo de forma estranha, você pode, por favor, me avisar? Existe algum código? Então, tem lugares aqui que tem códigos, tem lugares aqui que tem palavras-chave do menu do que você pode pedir, um date que tá estranho, eles te tiram do local pela porta dos fundos. Então, assim, tenta não só ler o ambiente da pessoa, mas se você vai num primeiro date, vamos dizer que você está num outro país, né? Isso eu já fiz, isso eu falo por prática, você está num outro país, e aí você usa um Tinder da vida para ter um encontro qualquer que você está, né, numa vibe Paquera. de balada. Paquera. De balada. Aquele beijar na boca. Quer fazer o vai e vem. Isso. Então, aí o que você faz? Você pega o telefone do indivíduo, manda para alguém que você conhece, né? Contato da pessoa, e isso, é claro, é muito básico, mas o telefone aqui na Europa, você compra, se for linha normal, né? A Alemanha é mais rigoroso do que aqui em Portugal, por exemplo, na Suíça, em alguns lugares tem mais rigor, tem menos rigor. Mas, enfim, que tem endereço, tem que ter documento para comprar, não é uma coisa assim que você, do nada. Aqui em Portugal eu já achei mais fácil. E você faz o quê? Você chega no local, chega para o atendente, vê alguém que você fala que tem uma cara, não pode ser criança, porque às vezes tem muita gente que é criança também, então não faz muito sentido, a pessoa não vai nem saber do que você está falando. Você chega para alguém e fala assim, olha, eu estou aqui no primeiro encontro, essa pessoa assim, assim, assado, qualquer coisa, meu telefone é esse, meu e-mail é esse, tá? Eu já ando, né, tinha o cartãozinho, dei o cartãozinho para a pessoa, se você vê algo estranho, tá aqui meu contato, essa aqui é a minha filha, o telefone de emergência, blá, 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 e pronto. Daí você é uma pseudo-segurança, mas é menos. Pelo menos se você desaparecer, aquele foi o último lugar, a pessoa tinha o seu contato, sacou? É um negócio que você tem um pouquinho de dá uma pequena margem de segurança. É observar a placa do carro do indivíduo. Entendeu? Você vai sair, você vai entrar num carro pela primeira vez, tira uma foto, manda para um amigo. Manda para alguém que você tem confiança. Hoje em dia, galera, é a localização, né? Tipo, eu tô saindo aqui, tô mandando a localização. Uma localização, o cara pega você, ele te dopou, né? O que é muito comum hoje é fazer o spike, é jogar droga na sua bebida. Isso acontece com menino e menino, né? Ele joga o celular fora, dropou, mas tá aí, ficou fora. Não adianta nada, só mostrou o bar. Você saiu com o cara. Isso não vai, a não ser que você anda com tag na roupa, né? Mas se você tá com o celular só não fala agora. Inclusive, esse lance colocar um tag na bolsa também é boa. Também. Eu colocaria no sutiã, porque a bolsa fica. A bolsa fica. Colocaria em alguma parte do... Colocaria no vãozinho. Sutiã, hoje em dia, todos eles têm entradinha para colocar aquela almofadinha que as meninas adoram. Não pode colocar ali, pode fazer um buraco na bainha de uma calça jeans, enfiar ali. Tem vários lugares que você pode não só fazer com tag, a gente fazia isso muito quando era mochileira lá em Barbacena. Quando era mochileira... Me conta as histórias, vai. Não, você pega o dinheiro, enrola o dinheiro, né? De segurança, e você faz uma cinturinha, você coloca ele na bainha de uma calça, por exemplo. O cara pode te roubar tudo. No Rio, a gente faz muito isso. A gente tem um celular vagabundo, uma bolsa vagabunda no banco de trás para ser pro ladrão. O original você tá embaixo do banco. Você anda com um cartão vagaba falso, às vezes, numa bolsa que deixa ali a mostra, e anda com seu cartão bom no sutiã. Você guarda dinheiro no sutiã, joia no sutiã. Você guarda tudo, cara, rouba. O Rio é tudo, né? O Rio você... O Rio é uma escola, o Rio é uma escola, o Rio é uma escola. Eu já andei no Rio com uma mochila dentro de uma mochila. Minha mochila esfarrapada, a minha mochila boa dentro, e eu tinha que pegar um ônibus, que era o 178, eu tinha que pegar um ônibus, pegar um outro ônibus, e eu fiz isso, e ainda assim eu fiquei bolada, eu sempre sentava, andando no Rio sozinha, eu sempre andava numa cadeira, sozinha no banco da frente, perto do motorista, que a entrada era por trás, não sei como é que é hoje em dia, e um dia eu tinha que pegar um ônibus na rodoviária, a rodoviária sempre é meio barra pesada, o ônibus parou e entrou um cara pela porta da frente, e a hora que ele levantou a mão, eu vi uma arma na bainha da calça dele. Ele entrou, eu saí, eu não esperei nem saber se era policial, se era bandido, se ele ia assaltar o ônibus inteiro. Eu nem esperei, ele entrou, eu saí e fui correndo para pegar o ônibus. Cheguei lá, esbaforido. Que escolhem tá carioca. Nada, mas eu dei sorte, eu acho, ok.
agora eu vou entrar numa outra vibe, que assim, eu acredito muito que você emana os seus medos. Então, eu não vou para os lugares, eu não vou fazer as coisas com medo. Se eu decidir fazer, eu vou. Então, eu mentalizo, eu não atraio. A única vez que eu atraí, para mim isso é uma prova, estava na rua Espírito Santo, em Belo Horizonte. Eu nunca fui assaltada no Rio, tá? Eu estava na rua Belo Horizonte, na rua Espírito Santo, em Belo Horizonte, e vi um cara esquálido, assim, magrelinho, estrábico, ali. E eu assim, nossa, não posso reclamar da vida. Eu tava de havaiana, de vestidinho hippie, mas tava com um cordão de ouro, uma bonequinha que a minha mãe me deu quando a minha filha nasceu, e um cordão que era da minha avó. Em uma fração de segundos, a mão do cara tava no meu pescoço no cordão. E eu tava com dó dele. Essa fração de segundos que eu me distraí de perceber ao redor. Eu tava mais focada em mim, de eu falar, nossa, podia ser, né? Podia estar passando necessidade igual esse cara. E esse cara, filho da puta, tava olhando, era meu cordãozinho. Já Eu tava. consegui salvar o cordão, ele levou o pingente. Caraca. Mas normalmente eu vou assim, antenada do que está acontecendo, tento não ficar distraída. Mas eu confesso que a Europa tira um pouco. Eu tô até com medo, tô indo pro Rio semana que vem, eu tô até um pouco com receio, porque eu tô muito antenada, eu tô muito tranquila. Eu acho que Portugal, você tá. a Europa, de uma forma geral, é tranquila. Eu acho que quando que a gente sai do nosso país, especificamente, né, a gente está em um país ou um lado do mundo onde as coisas funcionam totalmente diferente, já é um outro choque cultural, né? Porque é o inverso, né? A gente aprendeu na celular, Exato. depois a gente tem que voltar. Então, por exemplo, eu tô aqui na Ásia. Na Ásia, eu não sei como que é mais a pegada do Ocidente. Porque, tipo assim, o ego diminui. A forma de você lidar com as coisas é uma forma mais tranquila, é uma forma mais direta, é uma forma mais segura. Então, assim, eu ando na rua, tô com meu celular, eu tô andando com fone, eu não fico, né, ligado no 360. Então, é uma coisa, assim, que eu já me peguei pensando em relação a isso, porque a segurança virou uma coisa muito importante no meu aspecto de viajante. Então, por exemplo, assim, eu quero ir para lugares seguros que eu não vou ter que passar perrengue. Porque se eu perco alguma coisa, tipo, por exemplo, eu tô aqui sentado e tô aqui trabalhando. Se eu for no banheiro, ou se eu for na conveniência comprar alguma coisa, foi o que aconteceu antes de a gente começar o Papo Nomad, eu tô tranquilo, porque minhas coisas, elas continuam aqui. As pessoas têm essa consciência em relação a não tocar nas coisas dos outros. Elas não são suas. Então, existe uma educação, assim, muito já construída. E aí, assim, o Ocidente em relação a ego também, que é algo que, assim, eu tinha mais, sabe? Eu perdi bastante, eu gostei de perder isso. O budismo também ajuda em relação a esses critérios, mas estando no lugar fica ainda mais leve, muito mais leve. Então, assim, eu não sei como vai ser lidar com o Ocidente quando eu for para lá, né? Então, assim, é uma barreira. Assim, é uma barreira. Você aprende. Quando você desenvolve resiliência, quando você desenvolve essa capacidade de ter flexibilidade, você se adapta muito fácil, principalmente quando você muda com mais frequência. Então, observar antes de agir, né? Sentir o solo antes de pisar nele. Você tem sempre vários caminhos, você tem sempre várias opções. Então, assim, o primeiro choque para mim, voltando a essas coisas de choque, foi os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos foi onde eu aprendi a dirigir na defensiva. Eu aprendi a dirigir no modo bem carioca de direção, que é atropelando todo mundo. Você está vendo o sinal vermelho, mas você está acelerando para frear em cima e ficar grudado na traseira do carro. Eu aprendi com meu pai a fazer o vácuo, de você grudar na traseira de um caminhão para você ter mais iludoriamente poder ultrapassar depois. E esse tipo de direção não é comum, né? Nos Estados Unidos, aqui você dirige com muita tranquilidade também. Aqui em Portugal já é mais, tá? Brasileiro. Aliás, Portugal, Espanha nem tão, mas Portugal, Itália e Grécia é um choque. Depois que você passa alguns anos nos países do norte, é um choque. E é um choque, assim, porque quase que você está indo para o Brasil. As pessoas não respeitam muito os pedestres, né? Eles atravessam qualquer lugar, então aquela coisa de alguém sair atrás do carro, de repente, não é criança, é adulto.
Na Alemanha, você tem que estar sempre atento, mas normalmente é com criança que vai sair entre dois carros, fora da faixa de pedestre. Então, assim, você aprende uma direção mais na defensiva, você aprende a respeitar o espaço do outro, você aprende as diferenças, porque apesar do Brasil ter tanta diversidade, culturalmente, nós fomos massificados pela televisão e pela globalização da internet hoje em dia. Eu me lembro que quando eu comecei a viajar para outros estados, eu via ainda glamour das novelas, era sonho de consumo. Quando eu falo que a gente vive a história, a galera da minha geração vive a história nesse sentido. Você ia para o interior, as pessoas só tinham TV por ar, né? Não tinha TV a cabo. Então, o que a pessoa conseguia ter de acesso à zona sudoeste, às regiões do Brasil mais, digamos, antenadas, né, e tal, era o que tinha na TV a Globo. O sonho de consumo das menininhas era ser atriz de novela, era ser chacrete. Ainda. O Paquita, você Paquita, seu microfone ficou mudo, agora voltou. Ser Paquita, eu tive várias amigas que eram a fissura da vida delas, era ser Paquita. Então, isso foi, agora é flat. Agora, em todo lugar que você vai, a música que tá bombando no Brasil, isso foi um choque na Alemanha em 2012. Primeira festa de cidade que eu fui, uma cidadezinha do interior, e estava tocando Ai Se Eu Te Pego. E como eles não entendem o idioma, estava a criançada toda lá, Ai Se Eu Te Pego, fazendo assim, criancinhas. E eu acredito muito que você é aquilo que você escuta. Então, assim, You have that point. você alimenta, né? Você alimenta. É aquela coisa, o que você lê, o que você ouve, o que você fala, os ambientes que você vai, diz muito sobre você, entendeu? Então, tipo assim, aquilo vai pegar em você também, um chiclete, né? Ele vai dar em você. Então, tem que ficar muito atento a essas questões. E até ambientes que você faz network, os amigos que você tem. Então, assim, pra gente que é nômade, por exemplo, você conseguiu manter... Eu tenho amigos também, né, no caso, no Brasil, não tantos assim como eu tinha antes, mas eu vejo essa questão de afastamento também. Eu acho que é um processo normal. E respeito isso também, porque eu acredito que cada um esteja numa fase diferente. Não necessariamente eu tenho que ficar na mesma frequência para sempre, né, na vida. Eu tenho essa opção e essa, né, questão de mudar de frequência, mudar de grupo, mudar de país, mudar de cultura, mudar de forma de falar. Então isso fica muito rico. E aí eu aprendi isso necessariamente quando eu comecei a viajar mais no Brasil. Que, né, quando eu fiz faculdade em Maringá, aí depois fui para São Paulo, aí depois de São Paulo eu comecei a ir para Floripa, e comecei a explorar o Sul, e aí eu comecei a ter mais portfólio cultural, por exemplo. Então isso faz muito sentido isso que você está falando, sabe, nele. Então, meu, é aquela coisa. E o mudar também é uma coisa muito importante, porque necessariamente a gente não precisa pensar a mesma coisa para sempre. A gente pode ter essa sinergia, né, esse fluxo. E até o fato também de você entender que no nomadismo, para quem tá, né, já sabe, mas para quem não tá, essa dinâmica, essa flexibilidade. Porque vão acontecer coisas e você vai ter que lidar com elas. Aí entra um pouco do perrengue, né? Mas o perrengue no sentido de solucionador, ou solucionadora, né, no caso. Onde a pessoa consegue trazer a solução para uma situação que está rolando. Então isso tudo cabe em você resolver, junto com o seu perfil, da sua experiência, do que você já passou ou não passou. Então, assim, são coisas que você vai olhando aos poucos. E nesses poucos, você já vai conseguindo absorver isso de uma forma mais madura. E não necessariamente ficar tendo um comportamento só pro resto da vida. Então, isso é muito mágico. Exatamente. Sim, e quando você... Mas só para voltar à questão dos amigos, alguns eu faço questão de manter, mesmo tendo essa diferença, esse afastamento, e é importante você voltar nesses grupos, porque você vê, inclusive, isso. Nossa, olha, onde que eu estaria se eu tivesse ficado? Porque provavelmente você teria ido com aquela manada, né? Então, assim, em várias manadas ao longo das suas fases de vida. Então, eu mantenho como um lembrete, inclusive, sabe, de
nossa, olha, eu fui melhor do que ontem. E não estou criticando que essas pessoas estão confortáveis onde elas estão, né? Mas eu sempre gosto de fazer esse diálogo com eles. Que às vezes eles me perguntam como tá, às vezes não, às vezes a gente só relembra. É meia hora que a gente relembra do passado. Nossa, foi legal isso, foi legal isso. Você não sente falta? Não, foi muito legal. Naquela época, Aquela época foi legal. Essa eu tô em outra fase. Eu acho que assim, tem uma mesmo quando você volta nesse lugar, se você volta para aquela cidade, quando eu volto para minha cidade, quando eu volto para esses lugares, já acabou. Aquela energia que tinha quando você morou ali, que você sentia, já não existe. Algumas pessoas ficam, isso eu gosto, eu tenho algumas pessoas que ficam, mas o lugar em si e o resto da vibe, isso fica de trás. E passando para a coisa do perrengue que você está trazendo, o que eu aprendi é que não existe vida sem perrengue. Seja mudando, seja não mudando, né? Meus amigos todos cada um acaba desenvolvendo um problema, seja problema de saúde, seja problema de dinheiro, seja problema de, sei lá, uma catástrofe qualquer. Você vai estar viajando, vai acontecer, você vai estar parado. Não existe. A gente tem essa ilusão do controle, né? A gente só aprende, o que a gente aprende melhor fazendo o que a gente faz, vivendo como a gente vive, é a lidar com os problemas, é a resolver os problemas. Isso a gente resolve melhor. A gente não entra em pânico. Não é só resolver no sentido da parte física ou da solução. É que, vou te dar um exemplo bem básico. Minha filha está aqui me dizendo, como eu te falei, e eu fui buscar dinheiro na maquininha, porque eu pago o aluguel daqui, que é temporário em espécie, e a máquina comeu meu cartão. Comeu. Simplesmente comeu, estava com problema, comeu, a tela estava brilhando, não vi. Enfim, liguei para assistência, minha filha entrou em pânico. Eu fiquei frustrada, liguei pro cara, porque eu estou viajando para o Brasil, né? Eu estou viajando em uma semana. E aí eu liguei pro cara, o cara falou, não, a gente não, né, ninguém vai pegar esse cartão e levar para um banco aqui para você se identificar e pegar o seu cartão de volta. Esse banco vai ser devolvido para a Alemanha. E eles têm que te emitir outro ou te enviar esse cartão de volta. A minha sorte é que esse cartão específico eu preciso dele para viajar. E a minha sorte foi que o meu banco me manda em sistema de emergência, em 4 dias eu recebi. Chegou hoje aqui o cartão. Assim, a Neila de 30 anos atrás, a Neila ia ter tido um ataque cardíaco. Né? A Neila de hoje, não, peraí, o que eu vou resolver? Eu vou ligar aqui, eu vou ligar para o meu banco, você para, respira, aconteceu, vamos resolver. Né? Alguém se machucou. Você faz a mesma coisa, você começa a desenvolver certas técnicas para não manter o batimento cardíaco, vamos dizer assim. Né? Minha filha perguntou, você está frustrada, mas como que você não perdeu? Como que você não está apavorada? Como que você não está surtando? Porque a gente estava indo fazer outra coisa, eu falei, vamos embora fazer, eu resolvo isso mais tarde. A parte burocrática. Ela, mas como? Você quer ir para casa? Você não quer ir para casa? Para casa fazer o quê? Então, eu não posso, se eu não posso contra... É uma dinâmica, uma filosofia muito que eu vejo muito hoje no Instagram, gente falando isso. Se eu não posso controlar, se eu não posso resolver isso agora, se não depende de mim, eu só vai gastar energia. Você vai perder neurônio, vai perder alguns anos da sua vida. Eu juro que meus cabelos brancos não são disso, porque eu sou uma pessoa cega há muitos anos. Inclusive, gente, aproveitem e vejam os cabelos brancos da Neila. Solta seu perfil aí, Neila. Fala seu perfil, porque é. Devaneilas, @Devaneilas é o Instagram. Sigam a Neila. Ela tem, assim, muita bagagem, muita história. A gente tá batendo figurinha aqui, não para. Mas, enfim, é um pouco disso em relação à bagagem. Eu acho, assim, solucionar os problemas é um ponto muito, assim, não só da vida nômade, mas da vida como vida mesmo, que a gente passa aqui nela em relação à jornada, né, que a gente tá. E, pegando um outro gancho, queria saber um pouco mais também, para você contar para a galera que tá ouvindo a gente, em relação a qual foi os... É uma pergunta meio incógnita, né? Porque cada lugar vai oferecer uma forma diferente de você, né, viver, né? Porque cada um vai ter a sua experiência.
mas quais são os países que você, ou lados, assim, que você mais gostou de conhecer em relação a esses últimos anos? Porque você já faz quantos anos que já é nômade, Neila? Eu acho que eu sou nômade desde que eu nasci, como eu disse, né? Eu estou e eu já mudei muito, mas sempre passando mais temporadas nos lugares, né? Nessa dinâmica curta, eu tenho 3 anos, a dinâmica de temporadas curtas. Apesar de que, como eu estava te explicando antes, aqui em Portugal eu estou há mais tempo, porque como eu te falei também antes, eu sou casada e meu marido desenvolveu umas condições de saúde que são meio punk e antes. E ele tem, às vezes, alguns episódios de encefalopatia hepática, e isso faz com que ele tenha minutos de demência. Então, e aqui em Portugal, eu estou na costa, Faro é uma região de Portugal que fica no sul, na região de Algarve, e Faro é onde tem um aeroporto internacional, mais localzinho aqui, a Costa Dourada de Portugal. Então, os nômades, aqui é uma região de nômade digital, tem vários encontros, é um hub de americanos, basicamente. Aqui, inclusive, no Algarve, tem lugar que tem restaurante que você vai que a galera não fala português. Tem pubs aqui que o povo só fala inglês, tem certa comida inglesa, porque teve uma época aqui que os aluguéis estavam muito baratos, agora não é o caso. Teve uma época que as casas aqui estavam muito baratas, que não é o caso também. E aqui é região de não só, são 360 dias de sol, né? Não chove todo dia que é céu azul. E você tem um pouco da costa do Mediterrâneo. Estou a 2 horas de Sevilha, na Espanha, e estou a 2 horas de Lisboa. E tá aqui ficou uma região boa para a saúde dele, que na Alemanha é muito cinza, ao contrário, ela tem 5 dias de sol, esta é cinza. E para ele foi bom. Mas quando nós começamos juntos essa proposta de ficar na estrada, de fato, temporadas mais curtas, quando eu vim para a Alemanha já era minha intenção explorar a Europa. Eu vou começar por aí. E naquela época, minha filha ainda estava em idade escolar, então ele não é o pai dela, eu vim sozinha para a Europa, e comecei a explorar sozinha. E aí eu fazia de trem. Então, o maior percurso que eu fiz foi eu sair da Alemanha de trem, fui até Santorini, pegando ferries, daí no caso, atravessando a Alemanha inteira, aí parei na Suíça, em alguns lugares, parei depois na Itália, atravessei os Alpes de trem, peguei a Itália, depois em Ancona peguei um ferry para Patras, na Grécia, fui para Atenas, fui para Santorini, voltei, fui para Thessaloniki, que era uma cidade bíblica que estava na minha to-go list. E eu tinha uma cliente lá que eu fui visitar também, então fiquei uns dias por lá. Depois eu fiz os países do leste, pegando... a ideia era ir até, na verdade, era até Constantinopla, que eu falava que era a Turquia, não era Istambul, que eu falo Constantinopla. Mas não dava, porque você passou para a Itália, os trens são lentos. Então, essa coisa de você fazer 600 quilômetros igual na Alemanha em 3 horas, esquece, você não tem trem rápido, é só trem devagar e lento. Então, trabalhar nesses trens é impossível, inclusive. Eu estava trabalhando nos trens antes e nos trechos entre Sofia, Bucareste, Budapeste, Praga. Aí, quando eu volto para Viena, a gente volta para Viena e você já volta para a civilização. Mas aquele lado de lá é uma volta no passado, assim, com cigano. Quando você para no interior, então, é bizarro, porque parece que você tá num filme de Drácula, de verdade. Mas é lindo, tá? É lindo, é lindo. É lindo, é lindo. Então, eu fiz isso de trem, trabalhando e tal. É punk, porque você não tem como saber se o trem vai ser bom, se não vai ser bom, se vai estar em hora, quanto tempo você tem. Essa dinâmica, para mim, não funcionou. O tipo de trabalho que eu faço não funcionou. Depois, eu passei a pegar Airbnb. Foi muito mais prático mesmo de trem. E aí, quando eu conheci o meu marido, ele era geocacher, eu faço geocaching. Eu não sei se você sabe o que é, senão depois eu te conto. Geocaching é uma parada de caçar tesouro, mas aqui na Europa, e eu acho que no Japão também é fantástico. Você tem encontros, você tem festas, e aí você tem que fazer, você tem que saber código Morse, você tem que saber matemática, você tem que saber de tecnologia, enfim.
Depois eu te falo, e tem Lost Place, então tem coisa que é muito prédio abandonado, isso fica lá 4 horas, dando uma historinha, você conhece a história local, geralmente é feito por um local, então é muito interessante. Geocaching.com, geocaching.com.br, para quem quiser saber, no Brasil está começando a mais forte, mas no resto do mundo é super forte. Se aprende geologia, se aprende de tudo. E a gente comprou uma motorhome. E eu achei que a motorhome ia ser a solução dos meus problemas de nômade. Medo engana. Por quê? Com uma motorhome você tem manutenção da porcaria. Você tem que tirar seu banheiro químico, você tem que abastecer de água, você tem que tirar a água. Quando a gente comprou painel solar, não era tão fácil assim. Hoje em dia já consegue mais. Mas no meu tempo a gente tinha uma bateria, quando a gente teve, a gente tinha uma bateria extra, que a gente tinha um inversor para carregar as coisinhas. Mas numa torradeira, por exemplo, uma cafeteira elétrica, desculpa, eu tenho os meus luxos, meus requisitos básicos, fé um deles. Não dá para viver de café instantâneo no meu mundo. Então, assim, eu tinha que ir para um camping para ter eletricidade. E aí você paga no camping por dia, a mesma coisa você paga no Airbnb. Sendo que você tem muito mais comodidade. Aí você tem aqui na Europa os lugares verdes, que você não pode ir com o motorhome. Você pode ficar 2 dias, você vai ter autonomia ali, no meu caso, que tomo banho todo dia, e lavo cabeça, você vai ter autonomia de água por 2 dias. Para isso você tem que abastecer tanque. Caraca. E você tem que ir num lugar específico. Aqui na Europa, você não pode ir no meio do mato e abrir os seus botinhos de lavar a mão, não de privado, mas de lavar a mão, cabelo, louça. Você não pode simplesmente abrir o seu detergente ali num mato qualquer e jogar isso lá no trevo. Você leva uma multa fodida. Então, você precisa ir no camping ou num lugar específico que as cidades têm. A maioria das cidades aqui na Europa tem lugar para você ir de fazer o seu despejo. Isso você não paga. Mas para água, para eletricidade, se você quiser estar no lugar direitinho, você paga. Às vezes eu ia para, por exemplo, a gente fez um tour de motorhome pelo norte do Reino Unido. A gente foi o sul e norte do Reino Unido, na verdade. A gente fez Tincladio, que é a região do Vertu, que é o meu sonho lá, eu vou sempre com frequência, que é o sul do Reino Unido. Vertu, Morgana, todos os bruxos ficam ali. Tem nome de bruxo também, inclusive. E a Escócia. A Escócia é um lugar que é muito difícil usar Airbnb. É muito legal ir para a Escócia com motorhome e você vê o céu à noite e tal, sem nenhuma luminosidade, porque é um país com pouca densidade de lugar. Mas da gente, né, para o nosso padrão e de querer ficar com mais tranquilidade, estacionar, você não pode passar com uma motorhome em várias cidades que são verdes. Tem vários estacionamentos de museu, de lugares que você quer visitar quando você passa por uma cidade, que você não pode entrar com motorhome, você tem que parar no camping, pegar um carro, pegar um transporte público para ir. Então, essa dinâmica, meu marido tem mais de 60 anos, essa dinâmica com uma pessoa que tem debilidade fica complexa. Então, para a gente é muito mais fácil pegar um carro, colocar as coisas no carro e que a gente consegue carregar, a gente leva o que a gente carrega no carro. Eu não tenho na casa mais. Minha casa, as coisas que eu quis guardar da minha casa estão num depósito. Eu tenho um storage de 10 metros cúbicos, que é metade de um container normal. Eu tenho as coisas que eu não quis assim. O resto, enfim. Então, daqui, se o Ed passar mal, se o dono da casa falar, eu quero a casa, ou se eu falar, nossa, eu quero hoje passar um mês na Espanha, eu simplesmente coloco tudo no carro e vai embora. Então, assim, eu estou nessa dinâmica já tem 3 anos. E o Slow Nomad, né? Que é uma parada muito legal. Assim, tem vários estilos, né? Como propriamente a gente já sabe. Pessoas que vão pulando em galho em galho. Eu já passei por isso também. Eu acho que é uma fase super legal também para você conhecer. Mas atualmente, Slow Nomad está servindo muito para minha vida, até porque eu consigo produzir mais, eu consigo sentir mais o ambiente e necessariamente eu consigo trabalhar e fazer mais caixa. Porque fazer dinheiro é muito bom, né? Não é ruim, não. Eu acho que para quem faz post, para quem faz conteúdo só, para quem vive de conteúdo, né, digital, então, tem que ficar produzindo. É uma dinâmica. Você está assim, em cada lugar diferente, você tem que fazer novidade. Sim. Né? Agora, para quem está produzindo alguma coisa no digital, mas que não tem essa dinâmica de ter que ficar produzindo, né, o conteúdo ali, eu acho muito mais difícil você aproveitar um local, conseguir explorar todas as nuances de um local, do que se você ficar só 4 dias.
foi essa minha experiência com a motorhome antes, de qual é o dia, qual é o período ideal. Para mim, o período ideal são 2 meses, por exemplo. Não sei se isso me classifica como slow nomad. Eu acho que eu sou uma nômade variável. Cada hora eu sou uma. Não tem, não, assim, não tenho essa pretensão de ser uma coisa ou outra. 2 meses, eu acho que hoje em dia, e acho que vai ser assim por um bom tempo, 2 meses vai ser o mínimo, e 1 ano talvez o máximo. Eu estou há 1 ano mais ou menos nessa região aqui, e eu estou já, assim, querendo muito para as outras praias. Entendi. Não faz muito sentido em relação a isso, Neila. E assim, quero falar mais coisas, só que, né, já batemos aqui 1 hora, e 1 hora é o limite que eu coloquei dentro do podcast. Mas, de qualquer forma, assim, adorei te receber aqui no Papo Nômade. A gente tem que trocar muita figura, inclusive, se a galera interagir nos comentários, mandar ADM, manda pra mim, né, Neila, pra fazer um episódio 2, eu acho que a gente tem muito mais figurinha pra trocar em relação a isso. Até porque, né, é aquela coisa, é um papo de um papo de um papo. Então, tipo assim, tem outros papos também que eu acho muito interessante a gente trocar no meio dessa jornada. Acho, inclusive, de sugestões, não só de interagir, mas se as pessoas tiverem alguma pergunta, né, ou algum assunto pode ser interessante, a gente desenvolve isso numa outra, eu estou super aberta. Ai, demais, E, né? e às vezes podem haver perguntas que a gente nem sabe, né, que as pessoas têm curiosidade. Então, podem haver coisas interessantes a serem ditas que a gente é comum. Sim, pra gente é sempre comum, porque é a nossa bolha. Mas dentro da nossa bolha tem as nossas características únicas. Então, a experiência que você teve é uma experiência que eu nunca vou ter. E essa troca, né, de experiência, tipo, você veio de um ano que eu não fiz parte. E eu peguei até uma etapa. Mas como que foi isso, né, compartilhando com outros momentos, né? Então, isso é legal, porque isso abastece muito mais a comunidade em si. Então, eu acho que isso tende muito a crescer ainda. E também o fato das pessoas conhecerem, né? Pessoas que estão fazendo isso têm uma história super interessante, só que é aquela coisa, se ficar muito nos bastidores, porque eu também trabalho muito nos bastidores, então assim, Instagram não me dá o retorno, os meus retornos vêm de outras fontes de renda, no caso, né, prestando serviço para multinacionais, empresas, gringas, meus empreendimentos, então, necessariamente eu não preciso dar cara a tapa para eu fazer esse dinheiro como aconteceria com influencer, por exemplo. Mas, então é muito diferente isso. Então a gente se acomoda. Eu tô tentando me aparecer mais, mas assim, eu também estou com essa resistência. Eu também estou com essa nada. resistência. Mas enfim, Exato. muito bom mesmo. O prazer foi todo meu. Está sendo muito interessante essa interação com você novinho, já que eu sou anciã, vou te chamar de novinho. E eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Só tem a crescer juntos. Acho que eu acho que a comunidade gera uma rede que é muito interessante. E eu vejo isso em todo lugar que eu vou. E acho que a gente tem muito a aprender, né? Coletivamente falando. É a troca, né? No final das contas, o compartilhar é o que vai trazer a gente para um outro patamar, né? Em relação a pensamento, a reflexão e também, né? Discurso em ambientes que a gente quer fazer parte. Não é mesmo? Mas enfim, muito obrigado, Neila. Muito obrigado, de verdade. É isso, Piazza. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Neila no Instagram, que ela falou. Fale de novo, Neila. @DevaNeilas. Deva Neilas. Anotem aí, vão lá. Eu vou deixar na descrição também para quem tem interesse. E vamos tocando aí os episódios do Papo Nômade. Um abração, Neila. Até mais. Espero te encontrar aí na Europa, hein? Não sei quando. Mas uma hora a gente se esbarra nesse mundão, hein? Oi, eu na Ásia. Ou você na Ásia. Venha. Meu objetivo é trazer todo mundo pra Ásia. Aqueles, né? O louco da Ásia. Mas, enfim, vai ser muito bem recebida. Vou te passar várias dicas e lugares. E também Monte Fuji, né? Que aí você vai acampar lá e vai ver um sol nascer maravilhoso.
Cereja... Se ele não entrar em atividade antes. É, tem isso por aí. Mas enfim, é isso, piazada. Um abração, tamo junto.